Salve, cebolas! Tudo bem com vocês? Já faz quase 2 meses que eu não venho aqui. E agora voltei para falar de Batman, ou The Batman. Um filme novo, com o novo Batman, com o Robert Pattinson, dirigido pelo Matt Reeves. E... bom, antes de mais nada, muito obrigado para quem ficou até agora. Não esquece, caso você não seja inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas, ok? Lembrando que isso daqui é a minha review. Eu vi o filme, depois eu fui rever os materiais de referência utilizados para The Batman. E aí é que eu vou chegar no ponto. Lembrando que é uma coisa muito de opinião e de meu ponto de vista ao ver o filme, tá? Então, vambora! Então, galera, o The Batman, eu vou começar sem spoilers, claro, obviamente, porque a gente, né, senão é uma puta falta de sacanagem. Lembrando, The Batman, ele começa 2 anos depois que Bruce Wayne retorna a Gotham City e vira o Batman. Ele está há 2 anos atuando como vigilante contra o crime. Por mais que ele esteja cascudo, você nota uma certa imaturidade dele em certas resoluções de problemas. Você nota que ele tem ainda muita mágoa, muita emoção no trabalho dele. No trabalho dele, digamos assim, né? Então a gente vê, é muito diferente você ver pela primeira vez no cinema essa versão mais crua do Batman. Uma versão que não é aquele Batman que já sabe como fazer tudo e já é um ninja e porra, e faz tudo e o caramba e tal, como foi o do Christian Bale. E nem um Batman fim de carreira, cascudaço, adaptado tipo no estilo do The Dark Knight, como o do Ben Affleck. E também não é um Batman galhofa, meio circense, meio, né, muito fantasioso, como foi o do Tim Burton e de nenhuma das adaptações dos anos 80 e 90. Tá? Então, quando a gente chega nesse novo Batman, você tem que chegar sabendo que é a primeira versão desse Batman apresentada na TV. Na TV não, no cinema, né? Apesar de que eventualmente vai ser apresentado na TV, né? Quem sabe? E esse novo Batman, ele tem uma pegada muito diferente, porque é uma coisa que não foi feita com filmes de herói ainda. Pelo menos não com os filmes de herói mais recentes, né? Tá completamente fora da linha da Marvel e da linha da própria DC. Ele segue uma linha realista, mas ao mesmo tempo ele não é tão comprometido com o seu realismo como o Batman do Christian Bale. Porque o Batman do Christian Bale, ele é tão comprometido com o seu realismo que ele se arrisca negativamente a reduzir os fatores sobrenaturais ou fatores mais bizarros de seus vilões e de seus antagonistas, né? Enquanto esse Batman não, ele aparentemente, com o que aparece nesse filme, ele tá abraçando muito isso e só não teve mais por falta de tempo e porque não cabia a esta trama, tá? Ela é uma trama num núcleo mais humano, ela é uma trama num núcleo mais pé no chão, digamos assim, né? E cara, vamos lá. O que eu posso falar sobre esse filme sem dar spoiler, né? Ele é um filme numa pegada de policial, suspense. Ele bebe muito da fonte do Seven, Sete Pecados Capitais. E os materiais que o Matt Reeves indicou sobre ter buscado inspiração foram Batman Ano 1, tá? Batman Ano 1, o Batman O Longo Dia das Bruxas e Batman Ego. Ego, se eu não me engano, só tem quadrinho. Batman Ano 1 tem quadrinho que é excepcional e tem uma animação que também não fica atrás. Você pode encontrar essa animação na HBO Max, inclusive. E tem o Longo Dia das Bruxas, que também tem uma animação que também pode ser encontrada no HBO Max em 2 partes. E realmente necessita de 2 partes, são 2 arcos da história que se complementam, mas que ocorrem de maneira sequencial e separada, digamos assim. Então, assim, e não tem problema. Se você vê as animações antes, você vai gostar do filme e não vai ter recebido nenhum spoiler.
E se você vê as animações depois de ver o filme, você vai ter várias cenas assim que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu vi essa cena. Era aquilo, sabe? E é muito bom. Além disso, tem outras inspirações como Batman Ano Zero e Batman Terra 1, que também foram utilizadas devido a certos detalhes na história que, às vezes, que em outras histórias eles não são trazidos à tona com tanta força quanto nessas edições. Mesmo que eles sejam, que já sejam detalhes que fazem parte do cânone do Batman, são detalhes que não eram tão expostos, digamos assim, né? Então o que acontece? Quando a gente vê esse filme, você tem que estar ciente de que ele é um filme investigativo, é um filme policial, é um filme noir. E não aquele filme de ação, fogos e não sei o que, blá blá blá. Ele não é um filme de tão ação, tiro, porrada e bomba. Apesar de ter ação, tiro, porrada e bomba em vários momentos, tá? Ele tem uma pegada muito forte no drama. A trilha sonora é muito impactante. E não só a trilha sonora. A edição de som desse filme é sensacional. Porque você... Como é que eu posso dizer? O som, ele te joga pra dentro do filme. E não é só o som de música. Não é só a trilha sonora. São os passos. É um vento passando num determinado local. É o barulho da chuva caindo. É um carro acelerando, é um tiro, tudo é muito bem direcionado, tá? Então se você for numa sala de cinema, por exemplo, você vai ouvir o som de direções diferentes. É um som muito envolvente, muito impactante, tanto que você sente o impacto da cena tanto visualmente quanto pelo som. E muitas vezes, quando a cena não tem um impacto visual, você sente o impacto só pelo som. E isso é sensacional, é uma experiência bastante imersiva. Outra coisa que é muito bem explorada e que pela primeira vez no cinema é explorada é o lado Batman detetive. Que é o Batman realmente buscando pistas e correndo atrás das coisas e decifrando. E é sensacional. Outra coisa também a gente tem, como se diz, os outros personagens também estão muito bem. O Colin Farrell tá irreconhecível como Pinguim, como Oswald Cobblepot, e podemos dizer que é a adaptação mais fiel do Pinguim aos cinemas até o momento, tá? Porque a gente teve aquele galhofa lá nos anos 90, que foi no Batman o Retorno, que não é o Pinguim. Não é um Pinguim, é um mutante com pinguinzagens, mas que não é o Pinguim. O Pinguim dos quadrinhos é um mafioso, ele é um cara que veio de uma família rica, porém ele nunca foi fisicamente abandonado dessa maneira, jogado no esgoto, não sei o que. Ele é socialmente abandonado, socialmente rejeitado. Tanto que a gente vê até na série Gotham um bom exemplo disso, em que o Pinguim ele é abandonado, ele é rejeitado pela família dele e por isso ele vai para a vida do crime. Mas em momento algum ele vira um mutante que conversa com pinguins e faz um negócio e blá blá blá, sabe? Então, assim, fugindo desse caricaturismo, né, desse modo caricato que a gente teve do Tim Burton, fugindo até um pouco da versão de Gotham do Pinguim, o Colin Farrell conseguiu entrar muito bem no papel, mesmo que tenha sido demandado até pouco dele, né? Eu gostei da atuação, mas eu não acho o ator uma boa escolha para fazer o Falcone. A gente tem a Zoe Kravitz facilmente como a melhor mulher gato do cinema até o momento. Porque, novamente, Tim Burton ele trouxe aquela mulher gato da Michelle Pfeiffer, mas ela não é a mulher gato. Ela é uma mulher que vira mutante e faz uns bagulho louco sem treinamento nenhum. E a gente sabe que a mulher gato, principalmente quem lê os quadrinhos, quem conhece a história, sabe que ela é uma ladra e que ela teve essa expertise, ela teve esse aprendizado ao longo da vida dela, né, com essa carreira de crime, e que fez ela se tornar a Selina Kyle que todos conhecemos. E a Zoe Kravitz, assim, teve um acerto tanto dela na atuação quanto da direção
né, que a dirigiu, é, de trazer características felinas pra ela, sabe? O jeito dela de se movimentar, o jeito dela de lutar, o jeito dela até de falar e olhar para as pessoas é muito felino. Ela faz o que quer, quando quer, como quer, que nem um gato. Ela se inclina, você vê a inclinação do corpo dela, as curvas, você lembra muito os movimentos de um gato, de fato. E isso foi uma pegada excepcional, uma parada assim, sensacional, que trouxe uma outra camada para essa atuação. Além disso, a gente tem o Jim Gordon, que não acrescenta, mas não diminui muita coisa da trama. A gente tem o Andy Serkis como Alfred, e esse ator é um monstro sagrado da atuação. O Andy Serkis, ele é um cara que dispensa comentários, e até hoje a gente pode dizer que os Alfreds foram uma constante em todos os filmes do Batman. Eu acho que a gente nunca teve um Alfred ruim. Efetivamente a gente não teve nenhum Batman ruim de fato, mas a gente teve versões diferentes. E eu acho que uma coisa que vocês vão notar de diferencial, principalmente, claro, o Paul Dano também está muito bem no papel dele como querido Charada. Mas retomando, a gente teve o Tim Burton fez o Batman do Tim Burton. Ou seja, a visão dele do Batman. O Joel Schumacher, eu nem conto aquilo como muita coisa, mas ele fez a versão dele do Batman. O Christopher Nolan também fez a versão dele do Batman. E agora o Zack Snyder também fez uma versão dele do Batman, inspirada em outras histórias, e era um Batman muito mais voltado para a Liga da Justiça do que para uma história solo. É um Batman que quase não tinha espaço para uma história solo. E dessa vez a gente vê uma vertente oposta. A gente vê um diretor empenhado em trazer o Batman dos quadrinhos. Ele entende que ele está a serviço do Batman e não o Batman a serviço dele. E isso fez uma diferença imensa na história, tá? Fez uma diferença imensa na história. Pra mim aquilo ali foi tudo. Sim, foi tudo. Fez um outro impacto, dá uma outra pegada pro personagem que a gente nunca viu no cinema antes. Nem em séries, em lugar nenhum. Então por isso que eu acho que o Batman, pra mim, ele foi provavelmente o melhor filme do Batman nos cinemas até o momento. Principalmente se a gente contar que o Cavaleiro das Trevas não é um filme do Batman, ele é um filme do Coringa e que o Batman existe. Porque a gente pode dizer que o Heath Ledger, ele roubou a cena naquela atuação. Nesse filme não. Nesse filme, por mais que os coadjuvantes sejam muito bons e estejam interpretando muito bem e tenham papéis muito úteis e presentes, em momento algum a gente vê um coadjuvante realmente roubar a cena do Bruce Wayne ou do Batman. A gente vê um filme do Batman de fato com personagens que participam da trama e não o vice-versa, né? Um filme em que parece que o Batman está correndo contra o próprio rabo no filme de outra pessoa. Para a gente seguir adiante, eu acho que eu preciso entrar em spoilers. Então, para quem ficou até aqui, muitíssimo obrigado. E para quem vai seguir para a zona de spoilers, sejam muito bem-vindos, tá? Lembrando, agora é a sessão com spoilers. Se você ainda não viu o filme, ou se você ainda não viu o filme, e se importa com spoilers, eu recomendo que você vá lá e volte depois, ok? Falando agora da zona de spoiler do Batman, né? Não tem muito o que falar, né? Vamos dizer... Uma das coisas que eu achei sensacional nesse filme foi como eles usam o medo, como eles trazem a humanidade do Batman, e eles mostram exatamente aquela questão de como o Batman, ele é um ser humano que só pode estar em um lugar por vez. E o medo da escuridão que é usado, que é trazido pelo traje, pela mítica, né, por toda essa magia em volta do nome dele, faz com que ele seja onipresente. Isso pra mim foi uma pegada muito boa mesmo.
e que trouxe uma outra visão do personagem que nunca tinha sido aproveitada de fato. Em momento algum, nenhum outro filme do Batman, você tinha gente com medo do Batman sem ele estar lá. Geralmente as pessoas que tinham medo, ele realmente estava lá porque a trama ela se centrava num microverso, assim, como se só existisse ele no universo e só existisse o lugar onde ele está no universo. E nesse filme não, ele faz questão de dar um cenário mais amplo e de como funciona existir um Batman em Gotham City. Outra coisa que eu achei muito, muito foda, assim, o uniforme dele tá sensacional, a brutalidade com a qual ele luta é sensacional. Se eu dissesse assim, cenas que... Acho que a única coisa que me deixou com uma coçadinha na cabeça foi... Como aquele Batmóvel foi parar lá sem ninguém ouvir? Mas, como é o Batman, a gente deduz que tem um modo stealth e que ele não precisa estar sempre fazendo o barulho dos 7 portões do inferno abertos quando ele anda, né? Mas é uma cena de alto impacto também. Não é uma cena que acrescenta muito a trama, aquela cena dele correndo atrás do pinguim, etc e tal. Porém, ela é uma cena que... É uma cena de impacto, é uma cena que dá um gostinho de algo que poderia faltar se não tivesse ali. Né? Naquela explosão, aquela coisa... Né? E a gente vê que o Batman, ele ainda tá muito na pegada de vingança. Então faz sentido, faz todo sentido nesse momento ele ficar cego de raiva. Outra coisa que acontece na trama é que eu vi uma reclamação assim, porque os caras, porque a polícia parece que não se importa com as pistas que o vilão dá. Não, amigo, não é que a polícia não se importa com as pistas que o vilão dá. É que a polícia está nos bolsos dos vilões, dos outros vilões. Então, é claro que a polícia não vai investigar as pistas e não vai chegar em nada. Porque a polícia está sendo paga para não fazer isso. A mídia está sendo paga para não fazer isso. Todo mundo é pago e está no bolso da máfia de Gotham. Então, com isso... isso, assim, claro, para quem conhece a mitologia de Batman, para quem conhece Gotham City, para quem conhece as animações, os quadrinhos, etc., isso é óbvio. Isso é algo bem óbvio. Mas para quem conhece cinema e não conhece quadrinho, fica um clima de meio... os policiais são meio burros. Não é que eles são burros, eles são todos corruptos. Todos corruptos. Gotham é uma cidade... É uma cidade de fachada, né? Então, E de fachada num nível surreal, num nível que chega a ser a beirar a fantasia, né? Por mais que no Brasil mesmo, aqui no Rio, a gente vê, por exemplo, muito disso, mas que a gente tem essa corrupção muito descarada, muito expandida, ainda assim não é uma Gotham City. É muito diferente. Eu achei meio desnecessária a cena do Coringa no fim. Achei meio... Tá, whatever. Tipo, tá bom, legal, mas... Beleza. Inclusive, eu não espero ver um Coringa no segundo filme. Eu acho que seria meio desnecessário agora. Eu adorei o jeito que foi construído as charadas, né, do Charada. E aquelas cifras e tudo mais. Inclusive, gente, tem um extra. Em rataalada.com você tem um extra do filme. E se você for lá e decifrar a mensagem, você vai descobrir mais uma coisinha. É um filme que não acaba, né? É um filme que tem extras pós-filme. Eu acho que não teve um momento assim que eu tenha dito, porra, não achei fraco. Não, achei inclusive incríveis algumas cenas. Achei que a fotografia de Gotham é maravilhosa, os cenários, a cenografia é incrível, os figurinos ficaram maravilhosos. Caracterização, maquiagem, meu Deus, o Colin Farrell parece outra pessoa, realmente. Ele parece realmente outra pessoa. Você vê claramente a mudança do Batman, né? Tanto do Batman quanto do Bruce. Que no começo ele tá completamente sombrio, trevoso, emo, gótico, né? Naquela pegada de vingança, trevas, dor. E você vê ele crescendo ao longo do filme, né? E amadurecendo um pouco. Então eu imagino já que no próximo filme, que já sabemos que vai existir, ele já seja um Batman mais maduro e um Bruce Wayne mais maduro, né? Outra coisa, vamos lá. Batman, Bruce Wayne, lembrei, a cena dele com o sinalizador e as pessoas correndo atrás dele, aquilo ali
a imagem do Messias, né? A imagem lembra muito uma imagem de realmente de um Salvador e as pessoas indo atrás do Salvador. É surreal. Achei assim sensacional a cena. O sacrifício dele é outra coisa que é foda desse filme. Ele várias vezes ele não te deixa saber que rumo ele vai tomar, mesmo que você saiba todas as possibilidades de rumo. Você chega lá e você fala, pera aí, o que ele vai fazer? E você vê o próprio Bruce Wayne, por mais que ele seja um puta de um detetive, que ele seja inteligente pra caralho, etc., e que tem uma capacidade de dedução incrível, você vê que ele ainda é muito emocional. E por conta dele ser muito emocional nesse primeiro ano dele, ele é manipulado diretamente por alguns dos vilões do filme, e você fica meio... Você fica agoniado junto com ele, junto com a situação. E isso também é incrível, é muito bom. Então, assim, você vê claramente a história do Bruce Martha Thomas, mas sem trazer aquela cena do morte, pérolas, blá blá blá, padrão que a gente já viu em 700 filmes diferentes. A gente vê muito a parte emocional do Batman e como esse filme ele olha o personagem de dentro a fora. Pra mim, esse filme, assim, realmente é um filme sensacional. Vale a pena ir no cinema. Vale a pena ir no cinema mais de uma vez. Então é isso, galera. Esse é o meu review de The Batman. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo alguma coisa que você acha que eu não falei, que eu deixou passar despercebido, ou que você queira comentar. E como sempre, meus amigos, GG e até logo.